Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E nós continuamos ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E essa mensagem trazida por Fenelon, ele foi um teólogo francês que viveu no século XVII e um homem de grande virtude. E aqui está falando, se fosse um homem de bem, teria morrido. Maria Dolores, pela psicografia do Chico, ela tem um versinho que diz assim: a morte não cessa a vida, por mais que a desarrume. Murcha a rosa fenecida, o céu recolhe o perfume. Todos os dias, nós falamos a semana passada, o comboio da morte passa, recolhendo milhares de pessoas. Existe uma estimativa que sejam 250 mil pessoas por dia que retornam ao plano espiritual. É uma cidade, e não muito pequena. E nesse comboio entra criança, entra jovem, muitos jovens. Tem uma pesquisa que fala que Goiânia, a média de vida do goianiense é de 58 anos. É muito pouco. Para século XXI é muito pouco. É porque tem muito jovem desencarnando. Há uns anos passados, nós estávamos acompanhando uma preparação de um corpo de uma pessoa de mais de 80 anos, e a pessoa que preparava o corpo nos dizia assim: é bastante difícil chegar uma pessoa com essa idade aqui para preparar o corpo. Normalmente são muito jovens que estão retornando ao plano espiritual. Isso deve ter bem uns 20 anos, e de lá para cá as coisas só complicaram. Então, nesse comboio está entrando jovem, adulto, pessoas mais velhas, pessoas com muito preparo, pessoas com preparo nenhum, e todos estão retornando ao plano espiritual. E evidentemente que as pessoas, quando chegam no plano espiritual, elas não têm a mesma acolhida. A estação que elas vão descer é diferente. Umas serão encaminhadas para as zonas de dificuldade, as zonas umbralinas, que faz referência à doutrina espírita, seria correspondente ao purgatório dos católicos. Alguns serão recolhidos no nosso lar. O nosso lar a gente viu pelo filme, pelo livro, que é um lugar de muita serenidade, muita paz, mas de muito trabalho também. É o sonho de consumo de todos os espíritas. Todos nós queremos ser encaminhados para o nosso lar. Mas muitas pessoas que tiveram atividade muito intensa aqui, e uma vez eu ouvi isso de uma pessoa da família católica, ela dizia assim: assisti o filme Nosso Lar e não quero ir para aquele lugar de jeito nenhum, porque lá trabalha demais. Eu quero ir para um lugar que a gente fica quietinho, dormindo, no entendimento dela, para a eternidade. Aí, então, se a pessoa trabalha, dorme para a eternidade, acabou-se a lei da evolução. A lei da evolução é uma lei que todos nós nos submetemos a ela. Nós nos submetemos a todas as leis, mas a lei da evolução é uma lei de Deus e todos nós nos submetemos a ela. Por isso, aquele axioma de Kardec, do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Vamos ver no texto, no transcorrer da história do cristianismo, na história das pessoas virtuosas, que desencarnam também em todas as idades. Se a gente procurar lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus desencarnando com 33 anos. Nós vamos ver o apóstolo Estevão também desencarnando muito jovem, martirizado em Jerusalém, por determinação de Saulo de Tarso. Mas nós vamos ver também no Novo Testamento que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, sobretudo o apóstolo João, desencarnaram com uma idade mais avançada. É evidente que quando nós perdemos alguém muito querido, a gente fica imaginando: nossa, por que não foi o fulano que desencarnou? Eu já ouvi isso. Por que não foi o meu tio que desencarnou? Foi logo meu pai, né? Uma pessoa nos disse isso uma vez. Ficamos horrorizados com a proposta, mas ouvimos.
Então, muitas vezes a gente imagina que aquela pessoa que desencarnou, que era muito boa, devia ficar mais. E aquela que era ruim, que devia ter ido. Mas a gente está vendo que isso não é uma comparação, não é pelo fato de ser melhor ou pior, que a pessoa vai ficar mais tempo aqui, porque esses que nós fizemos referência são pessoas luminares da humanidade, exemplo de Jesus, o nosso governador espiritual, guia e modelo da humanidade, que desencarnou com 33 anos de idade. Se nós observarmos, por exemplo, o codificador da doutrina espírita, o codificador, para os parâmetros da época, ele desencarnou idoso. Por hoje, ele não seria uma pessoa idosa. Kardec desencarnou com 65 anos de idade. Mas a gente vai ver aqui também professor Eurípides, com 38, Dr. Bezerra, com 69, e Chico Xavier, que todos nós sabemos que desencarnou com 92 anos de idade. Estamos com o Divaldo aí, esse ano será comemorado aqui no Centro de Convenções os 90 anos do Divaldo. Será uma festa, uma surpresa que nós estamos colocando no ar aqui, né? Mas será uma surpresa para o Divaldo essa festa, lá no Centro de Convenções. Isso nos mostra que, qualquer idade, as pessoas podem retornar ao plano espiritual. E as recolhidas lá que são diferentes. O que nós temos que nos ater, nos preocupar, é com a nossa vida aqui na Terra. O que nós estamos fazendo? Se estamos correspondendo à orientação trazida pelo Evangelho de Jesus. Agora há pouco estávamos estudando o Livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação da doutrina espírita. São 5 as obras da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, as revistas de Kardec, e estava falando exatamente sobre o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. E todas as mazelas sociais, todas as dificuldades que a gente observa na Terra, elas são oriundas exatamente das viciações, das colocações que temos com relação ao egoísmo e ao orgulho. E o detalhe é que a gente sempre acha que é o outro que é orgulhoso e que é o outro que é o vaidoso, porque nós não fazemos aquela autoanálise do conhece-se a ti mesmo, que é uma proposta também da doutrina espírita. Quando nós nos conhecemos, e muito raramente nós conseguimos realizar esse trabalho, aí a gente começa a realmente eliminar esse homem velho e vicioso que existe dentro de nós. Muitos anos, quando conversávamos uma certa madrugada com o Chico, ele nos dizia que o amigo é muito bom, porque o amigo nos acolhe, nos dá colo, nos dá ombro. Então, o amigo é uma coisa muito boa. Mas o inimigo é necessário, porque é o inimigo que vai nos mostrar os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E se tivermos a humildade para entender as advertências trazidas pelos nossos amigos, nós poderemos melhorar bastante numa encarnação. Por enquanto, as nossas encarnações estão assim. Nós estamos tendo dificuldades mesmo com relação à proposta da evolução espiritual. Os espíritas estão desencarnando muito mal. Isso é o que a gente ouve no movimento espírita, de um modo geral, é que os espíritas, nós espíritas, estamos desencarnando muito mal. Porque a gente imagina que, pelo fato de estarmos cursando a Universidade do Espírito, estamos participando do movimento espírita, nós já estamos santificados. Isso é um equívoco, porque a grande maioria dos espíritas, sobretudo aqueles que estão no processo de liderança do movimento espírita, eles estão por misericórdia divina. Nós tivemos alguns santificados, que é o caso de professor Eurípides, Dr. Bezerra, Bittencourt Sampaio, José Grosso, Divaldo. Então, são espíritos santificados. Mas nossa grande maioria estamos, por misericórdia divina, nesse trabalho da preparação de um mundo melhor, de um mundo novo. Isso passa também pelo sentimento da caridade e, evidentemente, pelo sentimento do perdão.
A caridade, por muito tempo, e nós falamos com muita frequência sobre isso, por muito tempo nós a entendemos nos aspectos materiais. E hoje, fazer a caridade no aspecto material, na informação do Espírito Emmanuel, quando necessária. Hoje nós percebemos a importância da caridade nos aspectos morais. Por isso é que Allan Kardec, quando ele pediu aos espíritos a definição de caridade, os imortais disseram a ele que caridade era a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando nós falamos em perdão das ofensas, a gente fica imaginando como é que eu faço para perdoar alguém, se essa pessoa também me ofendeu, ela também não vai me perdoar. Se ela não vai perdoar, o problema é dela. Isso nos faz lembrar uma história trazida pelos biógrafos do Chico, da importância do perdão. Porque era uma senhora que morava lá em Pedro Leopoldo, uma senhora com dificuldades financeiras, e ela tinha um único filho, que era arrimo de família, quer dizer, aquele que cuida no aspecto material, no aspecto moral, era o filho que cuidava de tudo. E naquela época, lá em Pedro Leopoldo, na década de 40, de 50, hoje seria uma coisa assim, quase que natural, um assalto, uma violência maior, porque estamos todos nós nesse barco. Mas naquela época era uma coisa assim muito estranha, não ocorria com frequência isso. O certo é que o rapaz foi assaltado e houve um homicídio, quer dizer, o rapaz foi morto também naquele assalto. Ela entrou num processo de tristeza profunda. Nós falamos a semana passada sobre a perda de filhos, o sofrimento, a tristeza que é. E ela entrou nesse processo e ela não tinha nem forças para ir ao centro. E alguém, então, vizinhos, pediram ao Chico para que fosse à casa dela, levar a palavra, levar o carinho, levar o abraço, levar a oração, e foram. E quando chegam à casa dessa senhora, começam a leitura dos livros e daí a pouco vem a mensagem falando que fora da caridade não há salvação. A caridade, no sentido de doutrina espírita, é pedra angular do movimento espírita, da codificação, a orientação trazida por Allan Kardec, o codificador. Falaram muito sobre perdão, nessa passagem, e estavam encaminhando o culto, estavam fazendo um culto, e, de repente, bate alguém à porta, e ela a viúva abre a porta, e estava lá um rapaz muito maltrapilho, muito assim, desorientado, quase que enlouquecido, e ela pede o rapaz para entrar. Continua o rapaz que queria um prato de comida. E continua, ela disse que ia arrumar a comida para ele, mas eles continuam com o culto, e falando sobre perdão, e misericórdia, indulgência, benevolência, as coisas próprias da caridade. Quando eles terminam o culto, eles falaram também no nome do rapaz. A hora que eles terminam o culto, o rapaz se ajoelha nos pés da dona da casa, pede a ela perdão, e diz a ela que ele era o assassino do filho. Essa senhora levanta o rapaz, o abraça, e diz a ele que ela ia arrumar a alimentação para ele. Arrumou o alimento, providenciou o banho para que ele trocasse de roupa. Evidentemente que daí a pouco ele saiu para se entregar à justiça, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve um homicídio, houve um delito, e esse delito tem que corresponder na justiça. Então, o rapaz foi se apresentar à justiça. E ela diz que, na noite anterior, aí ela relata o fato, que na noite anterior ela havia sonhado com o filho. E o filho dizendo a ela que aquela pessoa que havia tirado a vida dele, e não tirou por acaso, porque tinha motivos na própria lei da ação e da reação, tinha motivos para isso, ele iria procurá-la. E aí, realmente, ele procurou-a, e ela deu encaminhamento do perdão
do fundo da alma mesmo. Quer dizer, resolveu o problema do rapaz, mas resolveu, sobretudo, o problema do filho, do espírito, porque aquele espírito, se tivesse com essa pendência de ordem emocional, de ordem existencial, ele não teria tranquilidade, ele não teria paz no mundo espiritual para seguir a sua jornada evolutiva. Da mesma maneira que também, como falamos a semana passada, aquelas cartas que serviram de instrução processual para alguns casos onde réus foram absolvidos, era exatamente para dar uma paz a esses espíritos. E muitas situações ocorreram dessa maneira. E o que a gente tem que fazer relacionado a todas as questões trazidas com relação à aflição, com relação a desencarne, que pode ser jovem, pode ser mais velho, qualquer que seja a idade, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a problemática, é nós confiarmos na misericórdia divina, entendendo que Deus é Pai de todos, e quando Jesus nos trouxe o Pai Nosso, Ele realmente nos ensinou que Ele é Pai de todos. Portanto, se é Pai de todos, todos terão as oportunidades de evolução que são próprias para os seres humanos. E essa evolução, a necessidade que a gente trabalhe para conseguir essa evolução. E o trabalho na informação da codificação da doutrina espírita é toda a atividade útil. Portanto, tudo que fizermos que seja uma coisa útil, é um trabalho. Quando nós estamos estudando, quando nós estamos conversando com alguém, que seja uma conversa edificante, que está nos ensinando alguma coisa, tudo isso é trabalho. O trabalho é que vai nos dar o comando para a nossa próxima, para a nossa evolução espiritual. E o trabalho na caridade, ele é de suma importância. E a gente pode fazer esse trabalho em qualquer situação. Não precisa ter dinheiro, agora precisa de ter boa vontade. Porque muitos que têm dinheiro não fazem mesmo nenhum tipo de caridade. E quando a gente trabalha, os amigos espirituais nos auxiliam. Por isso é que o Espírito Emmanuel ele tem uma frase belíssima que nos mostra a importância do trabalho. Quando ele diz assim: o que o trabalho não puder fazer por você, eu também não posso. Então a gente fica sentado, esperando as coisas acontecerem. Vai ficar como está. Em qualquer situação da nossa vida, se nós não tomarmos uma decisão, se não tivermos uma vontade, as coisas continuarão como estão. Então é aquele que tem uma dificuldade conjugal, ele precisa de ter a ação do perdão, da oração, da compreensão, da paciência, da tolerância, se é esse o caminho que ele quer seguir. Da mesma maneira, as questões relacionadas com a mocidade, com os jovens. Jovem está com muita dificuldade, mas é porque está faltando realmente sentar para conversar com eles. Então, o diálogo é alguma coisa muito importante para se falar com os jovens, entrar, como eles dizem, na onda deles, sempre buscando para o lado da espiritualidade. Então, quando a gente trabalha, assim, com certeza, a gente tem mais condições de sucesso. O trabalho no aspecto da própria doutrina espírita. Doutrina espírita é o libertador das nossas consciências. E aí a gente pergunta, todo mundo tem essa consciência da importância da doutrina espírita nas nossas vidas? E quando nós perguntamos o que é a nossa consciência, nós vamos lembrar lá da informação trazida também pela codificação, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, é o libertador das nossas consciências, é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela tem assim, princípios que nós conhecemos todos eles, o princípio da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da comunicabilidade dos espíritos, da paternidade de Deus. São esses os princípios da doutrina espírita, da reencarnação, porque se não houvesse reencarnação, não haveria justiça. Imaginemos a desigualdade social que existe. Pessoas morando na Finlândia, pessoas morando na Suíça, pessoas morando em Angola, em Moçambique, na África, no Oriente Médio, mulheres islâmicas. Olha a diferença.
Então, reencarnação é princípio de justiça. Mas, dentre os princípios da doutrina espírita está o princípio da reforma moral. É esse aí que pega. E a gente tem que observar o que eu estou fazendo para me melhorar. É a paciência? É a inveja? É o orgulho? É a vaidade? É o ciúme? O que é que eu estou fazendo para acabar com essa dificuldade que eu estou vivendo com ela? A gente não sabe, muitas vezes nem sequer nós sabemos, mas a gente tem que buscar a orientação da espiritualidade amiga, porque os amigos espirituais nos dão as orientações e nós falamos muito da importância da gente ter a sensibilidade de ouvir os espíritos. Mas se nós estivermos num burburinho, num barulho, numa confusão de vida, com certeza nós não vamos ouvir esses espíritos. Daí a importância da oração. E nós observamos que a oração é algo tão importante que quando a gente vê lá no Velho Testamento, Moisés recebendo o Decálogo, que é a base de toda a justiça do mundo, ele estava em oração. Quando Maria Santíssima recebe a visita do anjo, anunciando o advento do Cristo, a chegada de Jesus, ela estava em oração. Quando Paulo de Tarso recebe a visita do Senhor, que o intui para que escrevesse as cartas, ele estava em oração. Mas talvez dos momentos, nós poderíamos falar assim muitas e muitas situações da importância da oração. Nós nos lembramos no livro Mensageiros, do André Luiz, o segundo livro de André Luiz, quando ele está vindo para trazer um socorro à Terra, espíritos lá do plano iluminado, vindo para trazer um socorro à Terra na época da Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial tem muitas histórias do movimento espírita, na literatura espírita, falando como Chico participou desse trabalho lá em Pedro Leopoldo, como os espíritos foram recolhidos lá, muitos e muitos espíritos. Mas quando ele estava vindo, ele observou que existia uma bruma negra, escura, ao redor do planeta Terra. E ele pergunta ao mentor que estava com ele o que seria aquela escuridão toda no planeta. E o Espírito responde a ele, diz a ele, faz até uma pergunta, responde com uma pergunta, mas a Terra não está em guerra? E ele diz, mas a guerra, embora ela tenha o nome de mundial, ela está circunscrita a alguns países. E o Espírito então diz a ele, mas os que não estão guerreando estão falando sobre a guerra. É mais ou menos o que acontece com a gente, né? Você viu quem foi preso hoje? Você viu quem está doente? Você viu quem foi esfaqueado? Você viu quem bateu o carro? Quer dizer, tem tanta coisa boa para a gente conversar, mas a gente lembra desses assuntos. E quando nós falamos nesses assuntos, nós estamos atraindo espíritos que estão envolvidos nessas situações. Então, é melhor a gente falar do Gandhi, de Maria de Nazaré, de Chico Xavier, de professor Eurípides, de Bittencourt Sampaio, muito melhor. A gente tem muita história para contar deles. E nesse prazo que ele está vendo, então, que diz que era por conta da Segunda Guerra Mundial, ele percebe que tinha umas estrelas muito luminosas saindo de um determinado lugar. E esse lugar era exatamente a Inglaterra, Bristol, a cidade de Bristol, na Inglaterra. E ele pergunta, mas é aquele lugar ali, aquelas estrelinhas que estão saindo? E o Espírito responde a ele, Aniceto, o Espírito Aniceto responde a ele, essas estrelinhas estão vindo de uma igreja. Deve ter uma meia dúzia de pessoas dentro dessa igreja em oração. Poucas pessoas, o mundo todo em conflito, uma igreja numa cidade do interior da Inglaterra, com meia dúzia de gente, que estava iluminando o que eles, espíritos, mentores, estavam percebendo. Nós aqui devemos ter quase 200 pessoas aqui no nosso centro hoje. Imaginemos se nós multiplicarmos as nossas orações. A força
que nós teríamos para pedir misericórdia para as aflições do mundo, paz para todos, alegria para os corações, sabedoria. Porque quando a gente adquire a sabedoria, a gente administra melhor as adversidades. A sabedoria é tão importante que o rei Salomão, que é o construtor do primeiro templo de Jerusalém, filho do rei Davi, um rei muito preparado, muito poderoso, ele estava em oração e Jeová, o Senhor, se aproxima e pergunta a ele o que ele queria. A um rei, a gente imagina que ele ia falar assim: mais terras, mais poder, mais joias, mais mulheres. A gente imagina que seria isso a solicitação de um rei. E o rei então diz, rei Salomão, ele diz que queria sabedoria. E foi dada a sabedoria a ele. Ele se tornou o rei da equidade, aquele da igualdade, do equilíbrio. Tanto que a história das duas mulheres que disputavam uma criança, e ele resolveu a questão com equilíbrio. Parte o menino no meio, dá metade para um, metade para outro. A mulher que não era dona do menino, falou: não, pode entregar o menino inteiro para outra. Falei: então entrega para ela, porque essa é a verdadeira mãe. Então isso aí é a sabedoria do rei Salomão. Da mesma maneira, Chico Xavier, quando começa o trabalho do pão, da distribuição de pães, começa com 8 pães. Ele estava em oração. Quando se apresenta a ele Isabel de Aragão, que nós sempre veneramos com muito fervor, a Rainha Santa de Portugal e Espanha, e ela pede a ele para começar a distribuição de pães. Ele disse a ela que ele não tinha nem para ele. E ela disse: eu vou providenciar. Na próxima semana ele já começa a distribuir 8 pães e distribui o pão para o resto de sua vida. Por isso é que a gente diz que o Espírito Emmanuel é o mentor intelectual da obra de Chico Xavier. E a Isabel de Aragão, que é a veneranda da obra Nosso Lar, a ministra veneranda da obra Nosso Lar, é a mentora da obra caritativa, da obra de caridade de Chico Xavier. Então, todos nós podemos, sim, nos espelhar naquele ou mais novo, ou mais que retornou ao plano espiritual com idade mais antiga. Se nos espelharmos nos mais novos, certamente que espelharemos no Mestre Jesus, 33 anos de idade. Mas se também nos espelharmos num dos seus grandes apóstolos, Chico Xavier, 92 anos de idade. Essa idade cronológica da Terra é detalhe, porque o espírito é imortal e seguiremos caminhando para a eternidade. Que Jesus nos abençoe, muita paz.